Bom, pessoal, bom dia a todos. Então, na aula passada, a gente falou da equação de Euler e obteve também a relação de Gibbs-Duhem, né, que são relações formais que aparecem em termodinâmica e que permitem determinar, por exemplo, a relação fundamental ou determinar uma das equações de estado sabendo, né, as outras, todas as equações de estado. E aí, só para a gente fazer aqui um resumo do que a gente viu até agora, né? Então, pensando na estrutura formal da termodinâmica na representação de energia, a gente tem o seguinte. Então, a gente tem a equação fundamental nessa representação, no caso da energia, né? U é uma função de S, V e N. Daí, equações de estado. A gente tem T, que é du ds. Lembrar que é du ds ao resto constante, de modo que T é uma função também de S, V e N. Menos P, né, que é du dv, daí a S e N, que é uma função também de S, V e N. E o potencial químico, né, que é du dn a S, V e a todos os outros n's, né, caso haja mais de um, que é uma função também de S, V e N. Se a gente conhece todas as equações de estado, a gente conhece a relação fundamental. Isso pela relação de Euler. Então, se a gente conseguir achar todas as equações de estado, também acha a equação fundamental. A relação de Euler é Ts menos PV mais μn, né? Então, tendo T, P e μ em função de S, V e N, você consegue achar U por meio da equação de Euler. Conhecer duas equações de estado permite achar a terceira. Pensando que nós temos três variáveis, né? Então, usando, né, Gibbs-Duhem, a gente consegue achar a que falta, né, por meio dessa equação. E aí, só para reforçar um ponto, né, a equação fundamental, para ser chamada de equação fundamental, tem que ser dada em termos de S, V e N. Eventualmente, eu poderia conseguir achar U como sendo função, né, por exemplo, de T, V e N. Né? Isso é uma equação, mas não é uma relação fundamental. Então, só como uma observação. Então, quando U é uma função de S, V e N, temos uma equação fundamental.
Mas a gente poderia escrever por exemplo, lembrando que DUDS é T, né? Então daqui a gente eventualmente podia isolar o S em função de T, V e N, substituir na U e a gente teria um U de T, V e N. Então a gente poderia, né, inverter essa equação para isolar S. Né? Mas isso não é uma equação fundamental. Na verdade, né, se a gente pensar que T é DUDS, né, U como função de T, V e N é U como função de DS, DU, aliás, DU, DS. E isso, na verdade, é uma equação diferencial. E parcial, ainda por cima, né? Pode ser integrável. Se for integrável, vai envolver constantes de integração. Que são, em princípio, indeterminadas. Aí considere o gráfico abaixo, para ilustrar isso. Então, se a gente tem, né, o S e U de T. Então, tenho isso aqui. E aí eu tenho isso aqui. E aí eu tenho isso aqui. Né? Aqui
aqui é o A e aqui é o B. Lembrar que T é DUS. Né? Então, aí a gente tem o seguinte. Se a gente sabe se a gente sabe o azul, então a gente sabe o amarelo. Então, parte da derivada, né? E aí é uma obtenção unívoca, né? Deriva o azul, acha o amarelo. Ponto. Né? Mas, se a gente souber o amarelo, que não veio daí do azul, né? Então a gente não sabe o azul. Se a gente sabe o amarelo, quando a gente faz uma integração do amarelo, a gente na verdade chega não no azul, mas sim numa família de curvas, né, que envolve o azul e mais os rosas. E aí não é unívoco. E aí a relação, né, não permite determinar univocamente o U, de modo que, eventualmente, né, com essas constantes de integração, pode depender dos outros parâmetros, na verdade, né, do V e do N, e aí isso altera um pouco a pressão, potencial químico, coisas do tipo. Então esse é um problema. Né? Bom, daí, com esse resumo das relações formais para a energia, a gente pode ver um exemplo de como é que a gente obtém, então, usando essas coisas, uma relação fundamental. Então, digamos que a gente tenha um sistema onde é conhecido, né, algumas informações. Então, U é dado em termos de P e V. E T envolve U Então, T é dado em termos de U, V e N e U é dado em termos de P e V. Em nenhuma das duas aparece S. Então, a gente tem que pensar como é que a gente obteria, né, para ter uma relação fundamental. Então, a gente quer achar justamente a equação fundamental. Bom, da primeira ali, a gente consegue achar T, né? E consegue achar também 1 sobre T. Então,
basicamente tira a raiz, né? Então, A no meio, 1/3, V no meio, N a 1/4. E aí a gente pode pegar, né, e fazer isso por mol, para eliminar o N, para ficar um pouco mais simples de trabalhar com esse negócio. Então, Vzão é Vzinho vezes N. Uzão é Uzinho vezes N. E já tinham um N. Então, A no meio, U na 3/4, N na 3/4, N na 1/4, N na meio, né? Então, 3/4 menos 1/4, 2/4, meio, né? Com 1 N na meio, se cancela. Aqui a gente tem um T, que é um T de U e V. Como T é T de U e V, né, a gente então pensa, né, não na formulação de energia, mas sim na formulação de entropia, onde S é um S de U e V, e como S é um S de U e V, né, quando a gente faz du ds, aliás, ds du, né, a gente acha na verdade 1 sobre T. Então, a gente tem que pensar em S como função de U, V e N. Então, daqui, as derivadas todas vão ser função de U, V e N, que é o nosso caso que a gente tem T. Então, na verdade, a gente tem que usar 1 sobre T. E só para lembrar, né, isso aqui é ds du a v e n. Daí, da outra, a gente tem U em função de P e V, né? A gente consegue achar então P em função de U e V, que de novo remete a isso aqui, né? Então, P 2U sobre V, isso vai dar 2Uzinho sobre V, né? E aí, pensando então na formação de entropia, né? O que relaciona-se com P é ds dv, que dá P sobre T. Então, P sobre T, né? 2U sobre V vezes aquele negócio lá. V na meio, A na meio, U na 3/4, 2U na 1/4, A na meio, V na meio. Então a gente tem 1 sobre T e P sobre T. Legal, né? Então a gente tem, de 3 equações de estado, a gente tem 2. Então a gente poderia, né, e a gente vai fazer isso inclusive para ilustrar, a gente poderia achar a terceira relação usando Gibbs-Duhem, né? Então, a gente tem agora alguns modos de proceder. Então,
Então, pensando no modo 1. Né? Na formulação de entropia, dS é. Só para lembrar, isso aqui, né? Isso aqui é dS dV. U e N. 1 sobre T du mais P sobre T dV. Então, 1 sobre T, né, é ds du, P sobre T ds dV, a gente tem que ds é ds du mais ds dV. Então, a gente pode montar isso ali, né, desse jeito aqui. ds é 1 sobre T, V na meio, A na meio, U na 3/4 du mais 2U na 1/4, A na meio, V na meio, vezes dV. Então, isso é ds du, de modo que a função foi derivada com relação a U. Lá é ds dV, de modo que a função foi derivada com relação a V. Então, dependendo de como é que a função é, né, a gente consegue visualizar como é que ela deveria ser. Então, por exemplo, aqui a derivada com relação a U, logo a parte do V fica inalterada. Então, deveria ter aqui um V na meio lá em cima. De lá, a derivada com relação a V. Então, a parte do U deve ficar inalterada. Então, aqui a gente deveria ter 1/4. O A na meio é uma constante, então, ok. Aí agora a gente tem que ver a questão dos coeficientes aqui. Então, quando você tem isso daqui, né, você tem a derivada com relação a U. Então, se eu pensar na derivada com relação a U disso, cai 1/4. O que não tem aqui. Então, 4. Agora tem que ver se aquilo lá funciona para o outro. Lá tem que derivar com relação a V. Né? Então, V na meio, deriva com relação a V, cai 1/2. 4 vezes meio dá 2. Então, ok, fecha lá. Então, a gente consegue escrever isso como um D dessa função. Tá? Então, nesse caso aqui, simples, a gente consegue montar isso, né, de um jeito que é, digamos assim, direto. A gente pode fazer isso de outro jeito também, só para mostrar possibilidades. Então, basicamente, aqui agora você integra, né? E aí a gente vai ter alguma coisa do tipo, integral do ds vai dar S menos S0, onde fica a constante, e aqui 4 V na meio, U na 1/4, A na meio, né? Ou S igual S0 mais isso aqui, 4V na meio, U na 1/4, A na meio, né? E aí, se quiser expressar em termos para fazer aparecer o N, né? Então aqui a gente tem S sobre N, né? S0. Então, A na meio, aqui é V sobre N na meio, aqui é U sobre N na 1/4, né? N na meio, N na 1/4, vai dar um N na 3/4 embaixo, mas tem um N que vem aqui para cima, então vai dar um N na 1/4 em cima. Então S vai ser NS0, que podia chamar de um Szão 0 se quiser, 4A na meio,
V na meio, U na 1/4, N na 1/4. Né? Então essa é a resposta para a entropia, que é a relação fundamental, em função de U e V e N. Outra possibilidade. Né? Ao invés de pensar dessa forma, né? Então você pode pensar 1 sobre T estava lá, ds du, P sobre T ds dv. Então a gente tem uma equaçãozinha que é a seguinte. Então, 1 sobre T é ds du, né? Isso é V na meio, A na meio, U na 3/4. Então daqui, né, a gente pode pensar em du ds, né, V na meio, A na meio, U na 3/4 du, integra, só que integra parcial, né? Então S vai ser aqui V na meio, A na meio, U na 3/4, né? Integrado, U na menos 3/4 mais 1 sobre menos 3/4 mais 1. Então, menos 3/4 mais 1 vai dar U na 1/4. U na 1/4 sobre 1/4. Só que aqui a gente vai ter mais uma função, né? Em princípio ainda desconhecida, de V. Por quê? Porque a integração é uma integração do tipo parcial. Então, se você derivar isso daqui, você obtém justamente aquilo, né? Sendo uma função que é apenas de V. Então, o S vai ficar igual a 4V na meio, U na 1/4, A na meio, mais uma função de V. Como é que você acha essa função de V? Por meio agora de dsdv, que é P sobre T. Né? Então a gente vai ter, derivando isso aqui, né, com relação a V. V vai dar 2, A na meio, né? V na meio, U na 1/4, mais df dv, né? E isso é igual justamente a 2, 1 na 1/4, que a gente obteve antes, né, de outro modo. Então esse cancela com esse, logo df dv é igual a 0. Então f é uma constante que a gente pode chamar de S0. Né? E aí S é um S0, né? Mais 4V na meio, U na 1/4, A na meio, que é a mesma coisa que a gente tinha achado aqui. Né? Então a gente vai achar a mesma coisa lá no final. Então esse é um jeito. Né? Daí a gente tem um outro jeito, que não usa diferencial do S, aqui, nesse momento. Né? Vai usar agora a relação de Gibbs-Duhem. Então, modo 2. Então a gente precisa da relação de Gibbs-Duhem na formulação de entropia. Então, N d de μ sobre T, U d de 1 sobre T,
mais V D de P sobre T, né? A gente pode dividir por N. Então, D de Mi sobre T é igual Uzinho D de 1 sobre T mais Vzinho D de P sobre T. Então, a gente precisa diferenciar 1 sobre T e P sobre T para poder montar aí. Então, D de 1 sobre T, só para a gente calcular os pedaços. 1 sobre T é a função, né? Aproveitar que está aqui, é a função de veio, tem que diferenciar com relação a V e com relação a U. Então, meio, né, de dv A na meio, U na 3/4, V na meio, que é a diferencial com relação a V. Cai o meio, V na menos meio, né, dv. E aí diferenciar agora com relação a U. Então, V na meio, A na meio, U na menos 3/4, menos 1, né? Então, U na 7/4. U na 7/4 deu. Isso aqui vai dar dv sobre 2A na meio, U na 3/4, V na meio, menos 3V na meio, 4 A na meio, U na 7/4, dv. Deu. Isso é o D do 1 sobre T. Agora tem que fazer o D do P sobre T. Então, 2 vezes 1/4 deu A no meio P sobre T. P sobre T é isso aqui, né? Então, cai 1/4, U na 3/4 embaixo, V na U na 3/4 mais 2, e aí, né, tem um V na meio embaixo, que é V na menos meio, então cai um menos meio, só para cuidar com esse fator aí. U na 1/4, A na meio, V na 3 meios, TV. Aí só para melhorar um pouquinho. D de P sobre T igual meio du A na meio, V na meio, U na 3/4 menos U na 1/4 dv A na meio, V na 3 meios. Então agora D de Mi sobre T é igual U vezes D de 1T, V D de P sobre T. Então, U dv 2A na meio, U na 3/4, V na meio, menos 3/4 V na meio,
A na meio, U na 7 quartos, que é o 1 sobre T, mais V. Então, dV sobre 2A na meio, que é essa coisa aqui, né? Meio, du, A na meio, V na meio, U na 3 quartos, menos U na meio, A na meio, V. 3 meios, dV. Bom, aí tem que multiplicar, e aí juntar coisas que multiplicam du com coisas que multiplicam du, coisas que multiplicam dv com coisas que multiplicam dv. Então, já fazendo essa parte, d sobre t igual menos 1/4 de v na meio deu a na meio u na 3 quartos mais, menos u na 1/4 2a na meio v na meio vezes dv, né? E aí, de novo, a gente percebe que isso daqui, né, a gente pode montar, né, na forma de uma diferencial, né? Aqui aparece algo derivado com relação a u, então v na meio fica. Lá é algo que foi derivado com relação a v. Então, u na 1/4 fica. Daí a gente tem o a na meio, que é a constante. Isso foi derivado com relação a u. Então, né, se aqui tem u na 1/4, cairia 1/4. Né? E aí aqui fica no 3 quartos. Ou seja, falta, na verdade, aqui um sinal de menos. Né? E aí, só para confirmar com esse, isso seria derivado com relação a v. Então, v na menos meio, caiu menos meio. Cai menos meio. Isso, cai menos, cai derivado com relação a v. Cai meio, né? V na, de baixo, e com o sinal de menos. Então, confere isso aqui é d disso. Então, d de mi sobre t é d disso, né? Logo, integrando. Né? Então, o mi sobre t seria uma constante, poderíamos escrever assim, mi0 sobre t0, né? Menos v na meio, u na 1/4 a na meio, né? Eventualmente esse mi0 sobre t0 a gente pode chamar de alguma outra coisa, caso para ficar igual e comparar com o resultado que a gente obteve do outro módulo, né? Mas o importante ali é que é uma constante, mi0 sobre t0, né? E agora usamos a relação de Euler na formulação da entropia. Então a gente tem S é 1 sobre TU, né? Mais P sobre TV menos Mi sobre Tn, né? O que nos dá, na verdade, dividindo tudo por N, 1 sobre TUzinho mais P sobre TVzinho menos Mi sobre T. Logo, S é
1 sobre t. V na meio, A na meio, U no 3/4, vezes U, mais 2 U no quarto, A na meio, V na meio, vezes V. E aí, mais V na meio, U na 1/4, A na meio, menos uma constante, né? Que a gente pode chamar isso aqui, né? Tudo de S0. Então, U sobre 1 3/4 vai dar 1 na 1/4. V sobre V na meio vai dar V na meio em cima. Né? Esse aqui não altera nada por enquanto. Né? Então aqui vai ter 1 mais 2 mais 1, que dá 4. Né? Então, 4, né? V na meio, U na 1/4, A na meio, mais esse 0. Né? Que confere com aquilo que a gente achou pelo outro modo, né? Então, aqui a gente já, inclusive, obtém quanto é que vale o potencial químico, né? E usa a relação de Euler para a entropia, né? Do outro modo, a gente não faz isso, né? Trabalha com P sobre T, 1 sobre T e com a diferencial do S. Então, nos dois casos, a gente consegue chegar na mesma coisa, né? Só para exemplificar como é que funciona, né? Nesse caso, para encontrar uma relação fundamental, sabendo, né, equações de estado. Tá? Beleza, então, próxima aula a gente vai falar sobre alguns sistemas simples, né? Então, que aparecem em termodinâmica, inclusive para que a gente possa ter alguns modelinhos para poder desenvolver coisas, achar grandezas importantes, né? Mostrar como é que isso funciona para alguma coisa que a gente eventualmente saiba, né? Resultados, possa tirar dados de experimentos e coisas desse tipo, né? Então é importante a gente ter alguns sistemas simples para serem nossos modelos de trabalho. Tá? Então, pessoal, obrigado a todos. Comentários deixa aqui embaixo. Se curtiu, dá um joinha, né? Se inscreve no canal, ativa notificações, né? E obrigado. Até mais. Tchau.